cara a cara de hoje é com um grande político. Dedicou à política 45 anos dos seus quase 76 de vida. Para e passo com todos os acontecimentos, andou meio sumido nesses 2 primeiros anos do governo Collor. Mas, como é de praxe, retoma a cena quando a crise explode. Grande articulador, coerente, nunca teve seu nome associado a escândalo de qualquer tipo. Na contramão de seu partido, o PMDB, é contra o impeachment ou a renúncia do presidente. Defende essa tese como quem defendia o fim do regime militar e as diretas já. Parlamentarista, liberal progressista, deputado federal há inúmeros mandatos, já foi candidato à presidência da República. O cara a cara está começando com Ulisses Guimarães. E vai constar em sua biografia, seu interesse pela política sempre foi maior do que a dedicação à família. Deve constar também uma frase de Camus: quem não gosta da política não gosta da vida. Deputado, o senhor tem 45 anos como profissional da política, então eu acho que isso, o senhor deve ter essa certeza, o torna uma das pessoas mais qualificadas para definir qual o tamanho da crise que a gente está vivendo, se ela é diferente de outras que o senhor conheceu. A história política do Brasil, Maria Gabriela, no período republicano, principalmente, no 103, é a história das crises, sempre houve crises. Né? Eu não preciso estar repetindo isso aqui, golpes, tiro no coração, suicídios, deposições, etc. Né? E eu, nesse período que você anunciou aí, e mesmo antes, aqui já como morador do Centro Acadêmico 11 de Agosto, o chamado Estado Novo, que já era uma contradição gramatical, porque o Estado não é novo, o Estado O Estado é o Estado. É o Estado, não tem nem novo, nem velho, nada. Bom, mas quero dizer a você que, crise, por exemplo, como do Getúlio, a assunção do Juscelino, que foi muito difícil, Aragarças, e a renúncia do Jânio, e os períodos a questão do Tancredo, o período revolucionário, eu quero dizer a você que eu nunca vi a coisa tão difícil como atualmente. Por quê? O senhor está dizendo que a atual é pior do que todas essas? Eu acho que é a pior crise. Eu acho que é a pior crise porque é uma crise circular. Nós todos estamos sitiados, né? Sitiados por problemas políticos, ainda agora nós estamos vendo, né? Sitiados por uma situação econômica dificílima, inflação, recessão, etc. Acho que no curso do programa a gente pode talvez dar os bois, no nome aos bois, né? E isso vai para a empresa, isso vai para os sindicatos, isso vai para os trabalhadores, isso vai para o Congresso, isso vai para a Presidência da República, o Judiciário também não fica imune. Eu nunca vi, repito a você, uma situação como essa que eu repito. Nós vamos romper o cerco, nós estamos cercados, nós estamos sitiados. De que forma romper esse cerco? Nós temos que romper este cerco no sentido, primeiro no sentido, evidentemente, de dar um jeito, dizer que o Brasil é um país que tem jeito. Para ter jeito, ele precisa funcionar as instituições que não estão funcionando como deveria. O Congresso não funciona como deveria, o Executivo, então, nem se fala. Há um problema, repito, no Judiciário. A economia está aí com essas dificuldades que nós estamos vendo. Todo o pessoal aí está tudo de calça na mão, está apavorado. É um país, inclusive, que não tem, você já viu algum país que possa as coisas não ficarem na situação que está com o Brasil? Não tem lei tributária, não tem lei tributária, não tem lei tributária porque há uma desobediência civil. Nós vemos personalidades, gente muito importante, sendo que não paga imposto. Então, não tem tributo. Se não tem tributo, não arrecada. Se não arrecada, não pode cuidar de educação, de saúde, etc. De maneira que eu quero dizer que é preciso haver, para não estar falando demais aqui, para dar o tempo desenvolver, para fazermos aqui um bric-a-brac, né? Um tour do horizonte, se for possível. Eu gostaria de dizer a você que temos que fazer mudanças estruturais, intestinais, não é de plástica. Bom, mas então deixa eu falar dessas mudanças. Existe uma proposta de mudança, ou um pensamento de mudança, às vezes uma vontade de mudança,
Ano passado, apesar de parlamentarista e a propósito da antecipação do plebiscito, o senhor disse que entendia que terminar um mandato no meio para acabar com uma crise significa entrar numa crise pior. Essa é uma das soluções que tem aparecido aí, não é? Tem gente pedindo isso. Eu gostaria de saber se essa sua opinião vale também para a atual situação, para agora, para essas propostas de renúncia ou de impeachment. Eu acho que vale. Nós não vamos fazer uma mudança, uma redefinição do Estado no que diz respeito ao Executivo, no caso, o parlamentarismo, votado pelo plebiscito, nunca se fez isso no país, né? Deodoro, no governo provisório, prometeram e não fizeram até hoje. Então, vai fazer um plebiscito. Mas eu entendo que por todas as modificações que se tem que fazer, porque se a decisão for, como eu espero, pelo parlamentarismo, você precisa instrumentalizar o parlamentarismo. Nós vamos ter uns referenciais da lei que estamos fazendo agora da antecipação, qual é o tipo de parlamentarista, os presidencialistas vão dizer, etc. Mas são os referenciais. Depois precisa a revisão. Mas por esse motivo que o senhor acha que o nosso presidente, o Collor, deve continuar nesse momento? Eu acho isso. E também não ser um parlamentarismo de remendo. Você poderá dizer que nós já fizemos uma vez, fizemos para evitar uma guerra civil. Eu não estou vendo, não está sendo contestado até agora, inclusive pelas forças militares, como foi no caso do Jango. Mas no caso da solução, da saída dele e Itamar Franco assumir, o senhor também está contra? Não, eu entendo que a crise, evidentemente, é uma crise muito séria. Nós temos que examinar o projeto de resolução que vem da CPI, que está rastreando todos esses problemas que se sabe, estão chegando do Palácio Planalto. Não é o presidente, nós não temos competência, evidentemente, para, a não ser fazer indicações, se surgirem isto, mas é um problema que seria através do impeachment. Mas eu quero dizer a você que não posso dizer que estou contra, eu não estou contra um dispositivo que está na Constituição. É verdade que é um canhão que está na Constituição, inclusive americano, um canhão que não deu tiro até hoje. Andrew Jackson, que substituiu Lincoln, porque Lincoln foi assassinado, quase que o canhão o acertou, disparou, mas por um voto ele se salvou. No Brasil nem sequer se tentou. De maneira que é preciso ter provas muito robustas, muito seguras, e precisa principalmente a sociedade chiar. O senhor acha que a sociedade não está chiando? Até agora não, no volume, por exemplo, quando eu comecei a verificar, junto com outros companheiros, que estavam indo para a rua com as diretas, e depois as diretas já, e aumentando o comparecimento nos comícios. Quando nós fizemos aqui no Engabaú mais de 1 milhão, eu digo, acabou. Acabou o AI-5, acabou, nós já derrubamos a revolução, faltava só complementar como fizemos depois. Então, sem a sociedade, sem o cidadão, sem a rua, evidentemente, ela é que vai respaldar, porque nós somos, de certa forma, é que vai dizer o que se deverá fazer, e politicamente se pode fazer, já se fez na Constituição, na vida brasileira republicana já se fez, não é? Além dos golpes conhecidos. Você sabe que houve o caso do Carlos Luz, era presidente, foi por impedimento, o Café Filho era o impedimento, até um episódio pitoresco, não sei se é que eu conte, a respeito do Café Filho. O Café Filho perdeu a presidência e foi procurar o Milton Campos. O Milton Campos é um grande jurista. E disse, Milton Campos, eu estou querendo ir ao Supremo Tribunal Federal para recuperar a presidência da República que me tiraram. Qual é a orientação, o conselho que você me dá? Ele diz, olha aqui, Café, eu, se fosse ministro do Supremo, e se me caísse esse feito para relatar, eu diria assim, nego porque pediu. Você pediu, eu nego, porque você tem Forças Armadas, você tem Banco do Brasil, você tem o Banco do Nordeste, você tem esses poderes enormíssimos de um presidente da República. Se você não garantir o seu mandato... Você vem aqui pedir? Agora, eu acho que esta coisa, isso não é folclore, isso é verdade, isso aconteceu, mas é triste para o Brasil, porque nos Estados Unidos isso não aconteceria. Agora, por que é que o senhor não foi, afinal, o relator da CPI? Seu nome chegou a ser cogitado. O senhor não se interessou ou houve articulação política por trás? Não houve. O que acontece é o seguinte, não é? Acontece o seguinte, é que qualquer cargo que surge, daqui a pouco o varredor do Congresso, não é? Limpador dos vidros do Congresso, vai para uma comissão tal, presidente da comissão, presidência da República, primeiro-ministro, eu tenho sido um coringa, não por mim, sai
os nomes. Não é? E isso confirma, não é no meu caso, mas um exemplo, não é? É que quando o sujeito fica estadista, eu não sou, mas com o tempo ele não cabe mais nos lugares, fica num peão de cauda. Você já viu um peão de cauda? Onde é que você vai botar um peão de cauda? Quando chega o Ulisses Guimarães, onde é que vai enfiar o Ulisses Guimarães? É um peão de cauda, vamos dizer que é um elefante branco, não é? Então, não, esse cargo é pouco, esse cargo tem tais problemas, enfim, essa a dificuldade. Eu não tenho... O senhor virou um pano de cauda, você diria, da política nacional? Porque não sabem, não sabem por, acho que eu sou maior que os cargos, não é? Então, como o peão, não é, que nem o piano de cauda não cabe. Se você ganhar um seu piano de cauda, o que você vai fazer com o piano de cauda? Mas o seu histórico não conta isso? O senhor não ficou maior que os cargos? Deixa eu perguntar uma coisa. Essa CPI, na verdade, é a CPI do caso PC Farias, e de repente ela está se desviando de rota e está virando CPI do presidente Collor. Eu gostaria de saber se é isso mesmo, se a CPI está cumprindo o seu papel. A CPI evolui com os acontecimentos, a CPI verte os acontecimentos. A CPI tem um poder, não é nem atômico, é nuclear. Não há órgão nenhum no Brasil, né, sem querer desmerecer o judiciário, é que, está na Constituição, a CPI tem os poderes de investigação do judiciário. Ela pode pesquisar tudo, virar tudo no avesso, examinar tudo, contabilidade de empresas, nos bancos, na Receita, etc. Né? E você sabe que nessas coisas a gente sabe quando entra, não sabe como é que depois onde vai dar. Porque vão surgindo os fatos. Eu fui, por exemplo, da CPI, a segunda que se fez no Brasil, a respeito do Samuel Weiner, lembra? Buscando do Banco do Brasil com o Lacerda, Sim. Com aquele poder de comunicação que ele tem, terrível, às vezes usado de maneira que eu entendo que não servia, por todo respeito ao seu talento, pela intranquilidade que trazia ao próprio país, mas eu quero dizer que foram surgindo fatos, coisas que vinham do Banco do Brasil, etc. E foi um processo que acabou até com o tiro no coração do Getúlio. Então, uma CPI, você não sabe, ela vai fazer uma operação de rastreamento. Onde esse rastreamento vai dar, se vai dar no Papa, se vai dar no presidente da ONU, se vai dar no presidente da República, se vai dar em ministro de Estado, que também pode ser ministro de Estado e ministro do Supremo Tribunal Federal, isso só a CPI é que pode. Vamos aguardar o final da apuração. No próximo bloco, a imprensa e a democracia, por Ulisses Guimarães. Até já. No bloco anterior foi citada a CPI do caso PC Farias. As pessoas, no geral, que depuseram até agora, apenas confirmaram o que já tinham dito à imprensa. Imprensa esta que, por razões, no geral, muito claras, está super excitada, analítica, competitiva e investigativa. Deputado, a imprensa é que está pautando a política, a polícia, o judiciário, ela está do tamanho do seu papel? Não, eu entendo o seguinte, que a imprensa, evidentemente, está cumprindo o seu papel. Isto é, a imprensa tem que respeitar, acima de tudo, o cidadão. Porque os privilégios, que se falar em privilégios, as garantias que servem com a imprensa, são em função do cidadão, do usuário da informação. Por isso ela tem muita responsabilidade. A imprensa, quando ela desinforma, e a imprensa, como nos Estados Unidos agora, de noise, o ruído, é o estampido, às vezes é mais o estampido, é mais tiro do que caça. Então, evidentemente, a imprensa, que tem um papel fundamental, a rainha das liberdades, dizia Rui Barbosa, certo? Porque quando gritam as outras, se ela consegue a reabilitação das demais, eu quero dizer que também tem defeitos em certa ocasião, certos tipos de... Nesta ocasião,
como está se portando a imprensa? Eu entendo que nesta ocasião ela está trazendo uma contribuição muito grande de transparência, que repito, porque nós tínhamos um dia que não se podia achar nada, tem aquela história que o sujeito perguntar para o camarada eu sei disso, eu cheguei do interior, lá do Piauí, e perguntei para o camarada, o que você acha? Eu digo, eu não acho nada. Eu tenho meu compadre Maraqui, achou, não acharam ele até agora. E agora você pode achar. Às vezes com excesso, às vezes marcam alguém para morrer, faz um processo indutivo. O sujeito é ladrão, então depois vem dedutivamente para dizer que tem provas, ou não tem, mas já fica a mancha. Na política o que é terrível, Gabi, é que mais terrível do que o fato é a versão. Quando corre a versão que o sujeito é burro, corre a versão que o sujeito é louco. Não estou nada falando do Pedro Collor. Eu não disse nada. Bom, corre a versão que o sujeito é ladrão, etc. Isso é quase que uma tatuagem. Isso é só a história, muito tempo, em muitos casos nós verificamos. Então, é terrível quando há uma versão, principalmente por parte da imprensa. Mas, havendo os seus erros que existem, as dificuldades do direito de resposta, que verificamos constantemente, não sai com a mesma proporção que devia sair, eu digo que como rompeu esse dique, que toda a sociedade está aí querendo usar, e às vezes com um certo excesso, com um certo ruído, as denúncias, etc., eu, para sintetizar, não sei se foi claro, quero dizer o seguinte, no substancial, a imprensa está ajudando a pôr, já tem alguns, você sabe, né, já 21, inclusive um juiz pegou cadeia aí. Pegou cana por causa do INSS. INSS e a imprensa, sem dúvida nenhuma, trouxe uma colaboração muito grande. Um general, coisa que é inédita. Eu não lembro, nos 103 anos, pode ser que tenha ocorrido, eu não lembro, pelo menos em nível de general, né, general de divisa de exército, que tenha sentado os bons do réu. Isso acabou que foi absolvido, Milton verdade? Cruz. Mas foi, e lá estava o presidente João Batista Figueiredo. Acho até que foi um gesto de solidariedade, ele acreditando na inocência do seu antigo auxiliar, lá comparecer. Eu tenho discordâncias muito grandes com ele, mas tenho que fazer esse registro. Então, eu quero dizer a você que não é como muita gente está dizendo, a impunidade. Está vendo aquela coisa de dizer que no Brasil, durante um certo tempo, eram os 3 P's para a justiça, né? Pobre, preto e uma coisa que começa com P. Eu não vou falar a palavra da gíria, mas falo prostituta. Sim. Começa com P também. Começa com P também. Né? Hoje, nós verificamos que nos Estados Unidos também se diz, inclusive na pena de morte, quando quer lá. Pretos são os mexicanos, aqueles que migram para os Estados Unidos. Né? Mas desejo dizer que, nesse sentido também, há louváveis e saudáveis progressos. Não está tudo perdido. Eu acho que as coisas estão melhorando nesse aspecto. O senhor disse, em resumo, que a imprensa está correta. Isso. É isso. Agora, deputado, é interessante notar nessa mesma imprensa que pessoas que até muito pouco tempo eram passíveis de investigação, agora são os investigadores ou os que propõem a investigação dos outros. Eu gostaria de saber se em política a moralidade é migratória e a memória não é de fato o forte do brasileiro. Não, eu diria a você o seguinte, né? Evidentemente, há políticos que surgiram acusações até graves, mas através de processo judicial, outros meios de verificação da sua situação patrimonial, nada se apurou, de maneira que eles estão no exercício de qualquer cidadão dos seus direitos. E quero dizer também o seguinte, o fato de uma pessoa não ter uma vida exemplar, ter contas a ajustar com a própria justiça, não impede que ele faça denúncias. Já que falamos aí numa prostituta, se ela dá um telefonema para o corpo de bombeiro, aponta, ali está pegando fogo, vai dizer, não vale por causa, não tem autoridade para fazer a denúncia. Não é? Então, eu quero dizer que você sabe que há até 2 ou 3 projetos, inclusive do Tamer, que é um deputado aqui de São Paulo, no sentido de que, como há nos Estados Unidos, a pessoa cometeu ou colaborou para um delito, um crime de peculato. De peculato, por exemplo. Não é? Mas se esta pessoa colabora trazendo informações ou denúncias, a sua pena ou é reduzida ou mesmo dirimida. Então, você verifica que
tem esta circunstância, até por força de lei fora, e quer se fazer aqui, está em regime de urgência na Câmara Federal. Deputado, um dos motes de campanha do presidente Collor foi a CPI do presidente Sarney, ou melhor, a CPI da corrupção do governo Sarney, governo do qual o senhor foi avalista, aliás, várias vezes presidente interino. Por que essa CPI não foi até o fim? Bom, esta CPI, como outras, o que acontece com várias CPIs é o seguinte: há CPIs que realmente não cumpriram com o seu dever. Né? Há CPIs que surgiram unicamente quando surge o nome, os proponentes dão manchete, comparecem em programas de televisão e depois de fazer todo esse ruído, elas não cumpriram com o seu dever. Não é? Mas muitas CPIs cumpriram com o seu dever, fizeram as investigações. Acontece que a CPI não julga. O povo pensa que a CPI é que vai decidir, a Câmara é que vai decidir se a pessoa é culpada ou não é culpada, se merece cadeia ou não. Não é. Ou é seja, o judiciário. Então manda para o judiciário, às vezes a demora ou é absolvido e a culpa recai sobre o Congresso e sobre a CPI. O senhor está dizendo que é isso que vai acontecer nesse caso, quer dizer, na verdade a CPI acaba, parece, 11 de agosto e depois ela vai continuar uma trajetória, é isso? Não, a CPI, no dia 11 de agosto, realmente ela terá que terminar, a não ser que peça prorrogação, acho que não deva pedir, porque esse é um processo agudo, precisamos resolver isso dentro dos limites razoáveis de tempo, por as repercussões do país. Depois ela faz um projeto de resolução. O projeto de resolução vai para o Congresso Nacional, é Câmara e Senado. E todos nós, inclusive aqui, o seu amigo, o seu admirador, eu tenho que, na hora, ou haver uma manifestação, ou pelo menos uma manifestação no painel. São os juízes desta fase investigatória e também, se surgir denúncias políticas que possam chegar no governo, tem que se avisar naquela ocasião o que se pode fazer. Deputado, uma última pergunta nesse bloco rapidinho. Nós, nessa entrevista, estamos em pleno exercício da democracia, não era essa democracia que o senhor estava tão bem explicando ainda há pouco. Mas eu não posso deixar de lembrar de um trecho de uma carta que o senhor me escreveu e em que dizia: o povo brasileiro não é errado. A geografia do Brasil não está errada. Errada está a política, vale dizer o Estado, quer dizer a democracia. Quando eu li isso, eu fiquei... essa própria afirmação contém um paradoxo, me parece. Como é que a democracia pode ser errada? Eu direi a você o seguinte: a democracia, para funcionar, ela precisa de instrumentos, ela precisa de ferramental, ela precisa, em final de contas, de leis. Por exemplo, rapidamente, não é? Por exemplo, para se votar, aqui em São Paulo agora vai ter, parece que 8 mil, 9 mil candidatos a vereador. Pelo amor de Deus, não é possível. Até nós ficamos atrapalhados, chega na hora, é um primo, é um cunhado, é um companheiro de infância, é não sei o quê, a gente fica perplexo. Então, não é que o povo brasileiro vote mal. O povo brasileiro tem dificuldades com esse voto proporcional para escolher certo. Precisa ser o voto distrital. Escolher, em vez de 2 mil candidatos, são 4, 5 candidatos por 4 partidos. Então você conhece o cara, sabe se ele é bom, se ele não é, ele mora na cidade, etc. Ele conhece você e você conhece ao eleitor e os problemas do município. Não é? Ao lado disso, portanto, o legislativo tem essa dificuldade. Nós erramos. Mas muitos dos problemas da nossa representatividade vêm desta lei do distrito e a lei do partido, a lei partidária. Precisa haver uma lei partidária. Não pode contar essa bagunça que está aí, essa desordem que está aí, os partidos de aluguel. Tanto assim, felizmente acho que você não vai fazer isso. Se você me quiser fazer uma sabatina, nos meus 45 anos, para dar o nome de 10 partidos aqui, eu vou ser reprovado, vou levar um zerão aqui por você. Eu não sei. Eu duvido também, eu ia perguntar depois para você, para ver, nós vamos sair daqui os 2 reprovados nesse assunto. Então, precisa fazer a lei partidária, poucos partidos. Por quê, Gabriel? O presidente do partido, eu fui 20 anos, é uma espécie de São Jorge. Sabe o que é São Jorge? São Jorge é o santo dos bordéis. Então ele fica lá em cima e a sacanagem está aqui embaixo, não é? Então, o que acontece, não é? Você está lá, vai votar, por exemplo, reforma agrária, programa do partido, não é? Programa do partido. Você está sentado lá com o presidente do partido. Aí você olha para o painel, 10, 15, 20, 30, que deviam votar com os compromissos do partido por uma reforma agrária, vota com os latifundiários. Então não pode continuar isso. Como? Se você tiver 4, 5 ou 6 partidos, você tem o direito de punir esses sacanas, esses safados. Você desrespeitou o partido,
rua, não fica no partido. Ao lado disso, depois, se você quiser, é tão importante o tema, é a questão de substituir o sistema presidencial pelo parlamentarismo. Sim, isso eu quero falar mais para frente. Vai para frente. Quer dizer, a democracia da gente... Não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Quer dizer, a democracia em si, ela é correta, ela é perfeita. O que ela precisa é da organização. É isso aí. É isso. No próximo bloco, o parlamentarismo de e por Ulisses Guimarães. Até já. Em 1961, o Brasil viveu sua primeira experiência parlamentarista republicana. Foi na renúncia do Jânio, a ausência do Jango, o primeiro-ministro era o Tancredo Neves, o deputado Ulisses Guimarães era ministro da Indústria e do Comércio. Não deu certo. Agora, o senhor defendeu, deputado, o presidencialismo na Constituinte. E agora o senhor está parlamentarista. Então, duas perguntas. Por que o parlamentarismo, que não deu certo lá atrás, daria agora? E segundo, o senhor está parlamentarista porque o senhor vê aí chances de se tornar primeiro-ministro? Eu gostaria de dizer, Gabriela, que contra esse presidencialismo, eu já estou em toda a minha vida parlamentar, principalmente a federal, tenho meus inscritos. Não é? Para não estar prolongando muito a minha resposta, eu quero dizer que eu fui ministro parlamentar. Como é que eu podia ser ministro parlamentarista? Eu participei com o Nelson Carneiro, com o Afonso Solino Melo Franco, com o Raul Pila, no sentido de criarmos aquele parlamentarismo de emergência que você faz referência. Eu não teria receio de, chegando aqui, nesse confessionário seu, que até coisas amorosas já foram... Você vai me contar alguma hoje ou não? Eu posso contar, com a bola, já é uma coisa tão... dos anos todos de vida com a bola. Né? Mas eu quero dizer, eu nem sei por que eu estava falando isso. O senhor falou que quer contar. Nesse confessionário, o senhor estava dizendo que sempre foi parlamentarista. Pois é. Então, eu quero dizer o seguinte, né? Que se eu chegasse aqui e dissesse, não, eu era presidencialista, hoje sou parlamentar, monarquista, os santos da igreja, você sabe, foram, alguns deles, grandes pecadores. É o beleza da religião, dos evangelhos, que é quem peca pode se redimir e conseguir até a santidade. Agora... Não foi seu caso? Não, não foi o meu caso. Eu quero dizer que, como presidente da Constituinte, evidentemente, nem votar eu voto, vou tratá-lo. Mas se eu tinha este poder, que se alega várias vezes, eu teria atuado na Comissão de Sistematização. Eu não teria contribuído, além do seu talento, para que fosse seu presidente o Afonso Solino Melo Franco, que era o presidente da Comissão de Sistematização, parlamentarista. Não é? Então, eu entendo que nessa Constituição, que tem alma parlamentarista, nós todos sabemos disso, acontece que depois surgiu o problema do mandato do Sarney. Aí as coisas se complicaram com o poder que tem o presidente da República. Quem é que pode lutar contra o presidente da República? Não é? Então, as coisas tomaram o aspecto que você conhece. Mas quero dizer que, historicamente, a uma certa altura, eu fui ao Sarney. E ele, não sei se ele está nos assistindo agora, testemunha disso, além de outros. Eu digo, olha, Sarney, a situação está complicada, vamos adotar o mesmo método que adamos. Nós nunca fomos pela ruptura, inclusive para derrubar a ditadura. Nós não fomos para o terrorismo, para as manifestações violentas, que eu respeito, mas achava que não era o caminho. Nós fomos para modificação paulatina para chegarmos até a democracia. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer um parlamentarismo de transição. Você fica com os poderes de presidente mais um ano, ele tinha 2 anos e pouco, e depois fica presidente, mas implantando-se o parlamentarismo. Eu levei a um grupo de amigos, como foi uma conversa íntima, eu só me permito dizer que o Zé Serra diz, eu estava nessa conversa e foi verdade. Achando, não podemos fazer assim, com razões até que podiam ser aventadas. Parece que é um da cá, toma lá, não vamos fazer, não se fez. Se isso se fizesse, teríamos o parlamentarismo. Mas quero dizer que... Parlamentarismo com que presidente? Com o Sarney. Com o Sarney continuando? Isso, com o Sarney continuando. O Sarney, no final do seu mandato, ele teria um mandato peculiar a um presidente no sistema parlamentarista. Fui eu quem conversei com ele sobre esse sentido. Se eu não tivesse o desejo de implantar esse sistema, eu não ia procurá-lo. E ele daria certo o parlamentarismo agora? O parlamentarismo dá certo sempre, é claro.
Não é? Por isso que os países mais onde há estabilidade, porque no presidencialismo, para procurar sintetizar, nesse vol do azul que estamos aqui fazendo, não é? Eu quero dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, prazo. Que negócio de prazo é esse? Há prazo para negócio de caso. Você tem o caso pelo prazo de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos. Né? Na verdade, devia haver, hein? Não devia haver. Eu acho que é a eficiência, é a competência do marido e da mulher em conduzir os assuntos matrimoniais. Né? Isso acontece também na profissão, mas você não quer ser, para a grande tristeza do Brasil, continuar fazendo uma grande comunicadora que é, ninguém pode te impedir. Não há um regime escravagista que obriga a pessoa a ficar a vida inteira, médico, advogado, dentista, essa coisa, não é? Até de sexo, o sujeito quer mudar de sexo. Não tem mulher que chama sapatão, não sei como é, que vai ser do homem. E não tem homem também, que depois... Então, muda e assumem. Até uma coisa bonita, eu acho, quando elas assumem. Não é? Agora, o presidente não pode. Você pode escolher tudo e desescolher, fazer, desfazer. Mas você escolheu um presidente da República, escolheu uma Câmara, pode fazer os maiores despautérios, os maiores erros, tem que continuar com isso. E continua. Então, é eficiência. Se é eficiente, fica. E não é também essa coisa como acontece no Brasil. Eu, por exemplo, acho que o Juscelino foi um bom presidente. Chegou 5 anos, vai para casa, vai embora. A Tati ficou 13 anos. O Felipe Gonzalez, meu amigo, está já para quase 10 anos para lá presidente. Né? Agora, só mais um exemplo aqui para você. Você já viu que coisa absurda, o Gabriel? Veja bem, a Maria Gabriela. Veja bem, tem o presidente da República, o sistema presidencial como no Brasil. Ele é também chefe de Estado. Então, o presidente da República, por qualquer motivo, é deposto, ou sai do cargo, tem que sair do cargo, o que acontece? Arrasta o chefe de Estado, que não deveria acontecer. Segundo, arrasta a Câmara, acaba fechando a Câmara. A Câmara, que sendo eco, estava dizendo, esse sujeito não presta, esse sujeito precisa sair, fecha a Câmara, como já aconteceu no Brasil. E quase que fechou, na verdade, formalmente, nesses 20 anos que tivemos. Não é? Depois, chega nos partidos. Fecha os partidos funcionam como verdadeiros aleijões. Depois, chega na imprensa, você não pode fazer esse programa que você está fazendo aqui, porque vem a censura. Tem que fazer receita de bolo, de Camões, etc. E os sindicatos não podem fazer greve. Por causa de um homem, um sujeito que não corresponde, faz com que todas as instituições, toda a arquitetura, tudo vai entre em colapso. Para água abaixo. Aqui no Brasil tem um ditado muito interessante. Mourão bichado, cerca no chão. Quando o Mourão, quer dizer, o presidente da República está bichado, no sistema presidencial, não cai o Mourão, não cai a cerca toda. E a cerca, você, eu, todos estamos metidos nisso. Resposta sim ou não? O senhor gostaria de ser primeiro-ministro? Eu quero dizer para você... Sim ou não, eu perguntei. Não, mas sim ou não, não. Esse negócio de sim ou não... Uma vez me perguntaram sim ou não, eu disse assim, calcule se me fizesse essa pergunta. Você continua andando com a minha mulher? Continua. Se eu disser sim, né, eu levo o tiro. Se eu disser não, porque eu dava antes. Então o negócio é muito perigoso. Não, eu desejo dizer a você o seguinte, aqui com toda sinceridade, com a alma pura. Né? Você, para ser um cargo, qualquer cargo, você precisa ter alma, você precisa ter ímpeto, ter um desejo íntimo, é a vocação, é a chamada de Deus. Até para ser garçom, ser cozinheira, ser comunicador, ser deputado, ser homem público. Né? Eu não sinto esse chamamento a essa altura da minha vida pública, a não ser para implantar o regime. Né? Eu entendo que devíamos aproveitar outro brasileiro. A minha resposta é não. É não? É não. Poxa, que surpresa. O nosso tempo estourou, mas eu queria fazer uma última perguntinha nesse bloco. Por que é que essa Constituição saiu tão grande e tão problemática que já saiu pedindo revisão? Eu acho que foi um defeito dessa Constituição. Defeito por quê? Porque tinha tantos assuntos para resolver, queriam resolver na Constituição. Devia se deixar para fazer por leis ordinárias. Ela ficou analítica. Eu disse, inclusive o Felipe Gonzalez, eu queria adotar aqui, sendo presidente, a receita de Napoleão. Napoleão tem que fazer uma Constituição, chamou os seus sábios, os seus políticos, e me faça uma Constituição curta e ambígua. Eu digo, eu quero fazer curta. O Felipe Gonçalves não faça ambígua. Porque ambígua não no sentido pejorativo. A Constituição dos Estados Unidos, que foi feita para um país agrícola, está aí até hoje. Porque ela se adapta, ela tem uma generalidade e tal. É adaptável a várias situações. Então, a nossa Constituição teve este defeito, eu
concordo, mas foi na ânsia de procurar enfrentar os problemas que estavam aí, principalmente os problemas sociais. No próximo bloco, Ulisses fala do seu principal assunto, política. Até já. Até o final do ano, o deputado Ulisses Guimarães está com a agenda lotadinha. Vai lutar pela antecipação do plebiscito, revisão da lei dos partidos, reforma eleitoral, desempenho do PMDB e ECO 92, que agora vira Brasília 92. É isso, né, deputado? A ECO vai ser rediscutida numa interparlamentar em Brasília, é isso? Vai, de 23 a 27 de novembro. Ainda ontem eu recebi, ele já teve no seu programa, o ministro Celso Laffer, que foi me procurar, porque nós queremos fazer no espaço legislativo, vem cerca de 400 parlamentares de todo mundo aqui, nós queremos que avance naquilo que foi feito, desenvolvendo mais, ou não foi feito pelos chefes de Estado. Uma curiosidade, por que eu nunca associei o senhor à ecologia? Eu estive errada? Em primeiro lugar, a ecologia, você sabe, é uma coqueluche relativamente nova. Tá? Há 30 anos atrás, não sabia no que era ecologia. Eu ia procurar no dicionário lá para ver o que era. Não é? Hoje se desenvolveu da maneira que se sabe. E eu desejo que, se bem que não me vinculei assim como estou no parlamentarismo, mas como todo político que se respeita, inclusive ajudei, quando pude, as coordenações que me cabia como presidente da Constituinte, o Feldman e outros, porque a nossa Constituição é uma das constituições mais adiantadas no que diz respeito à ecologia. Inclusive, colocou sob a tutela do Estado, a intervenção do Estado, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Mata Amazônia, a Amazônia Legal. Você vê o alcance dessa Constituinte. E eu quero dizer que trouxe uma pequena pedra, mas trouxe para esta edificação constitucional e as leis posteriores que temos que fazer. PMDB, vou repetir, PMDB. Esse partido já foi seu, né? No sentido de posse mesmo, só foi dono dele. Já foi partido de oposição e já foi poder, já gerou outro partido. Eu gostaria de saber se o PMDB, honestamente, tem mais a sua cara ou a cara do ex-governador Orestes Quercia, hoje? Não, eu direi a você o seguinte, quando foram fazer o enterro de Jean Moulin, Marot André Moulin disse uma frase extraordinária, olhando para o cadáver, a sua cara é a cara da França. Eu diria isso do MDB. O verdadeiro MDB, o autêntico MDB, tem a cara dos torturados, dos exilados, dos que tiveram que sair desse país, nas circunstâncias que nós sabemos, os sacrificados. O Conte disse que os mortos governam os vivos, e no MDB nós somos fiéis a esses que lutaram por uma democracia que temos que aperfeiçoar. Então, eu direi a você que a cara verdadeira do partido não é a minha. Pobre de um partido, então seria um partido carismático, um partido que se passasse a pessoa, eu saí, o partido está aí. Eu quero dizer para você, num esforço de síntese, que é o militante, na etimologia da palavra, o que combate, o que luta. Eu estou aqui nesse momento, tem gente aí embaixo de ponte, tem gente aí no meio das matas, tem gente em lugares que não tem luz, não tem eletricidade, está propugnando pelos nossos candidatos e pelo nosso partido. O tamanho do MDB é o tamanho dos seus militantes, é a cara dos militantes. Eles verdadeiramente são os donos, os boss, os nossos chefes. Bem, porque se eles não votarem em nós estamos perdidos. Agora, deputado, já passou um bom tempo e eu acho que o senhor pode analisar. Por que o senhor não chegou a presidente da República, apesar desse PMDB que ser uma máquina partidária com diretórios em todos os municípios do Brasil, como o senhor mesmo definiu, apesar desse PMDB ser tão poderoso? Foi uma jornada que eu diria que pode acontecer em qualquer campanha de equívocos, né? Mas diria a você que eu pus todas as minhas fichas do partido. Se a máquina partidária funcionar, o que é a máquina? O militante, o prefeito, o governador, todos, legalmente, evidentemente, eu tinha condições muito grandes, mesmo que não fosse eleito, de ter uma votação expressiva. Acontece que, como eu fui uma candidatura escoteira, isolado, né, que no processo não se integraram, como agora, candidatos a vereadores, candidato a governador, candidato a deputado,
e nós não tínhamos ainda um amadurecimento que deveríamos ter, porque eu sou pela incoincidência de eleições, eu acho ruim baralhar, porque você tem que dar respostas específicas e homogêneas para assuntos que são diferentes. Para cada assunto, uma resposta, uma campanha, uma propaganda. Mas o que aconteceu é que eu fiquei com o pincel na mão, né? Como se O senhor diz. foi traído? Eu não diria que foi traído. O que Dona aconteceu... Mora disse, Dona Mora disse. Não, Dona mas Mora é a foi no pessoa outro. que mais conhece o senhor. Foi no outro episódio, né? Eu quero dizer para você o seguinte, que o que aconteceu é que eu era muito bem recebido, com confetes, show diretas e beijos políticos, né? Na praça pública das admiradoras, das fãs, das crianças, então. Eu fiz uma bobagem. Eu colaborei para antecipar a idade eleitoral para 16 anos. Se pusesse 5, 6 anos, eu estava eleito. Quando eu era uma criança, até hoje, sabe, identificam no carro, etc., né? A gente comete erros, né, Gabi? O que vamos fazer? Pagamos por ele. Mas para voltar a esse assunto, eu quero dizer que faltou, no caso, é aquela história que se conta por aí do sujeito que faz mágica, o mágico, o pesquisador, engole fogo, tem o macaco, tem o urso, não é? Mas se depois não passar o Pires, bota o urso e ele também. Não vai confundir com o Marli Pires, que era o meu vice-presidente, não. Não confundir. Não passa. Eu ia embora, como não tinha as candidaturas locais, ficava lá o discurso, as palmas, etc., mas ninguém passava o Pires. E com isso, eu rodou a minha candidatura. O senhor teria sido um bom presidente? Eu espero que sim, sinceramente. Espero que sim, vou dizer a você por quê. Um presidente razoável, pelo menos, porque eu já tive ocupações de grande responsabilidade nesse país, né? Fui presidente de partido, fui ministro de Estado, fui constituinte. Eu acho que uma pessoa que consegue coordenar um trabalho nacional do constituinte tem certas condições de gerir a máquina do Estado. Eu acredito que seria, pelo menos, razoável. Não ia acontecer o que está acontecendo aqui pelo despreparo do nosso presidente. Deputado, o senhor está com 75 anos de idade e continua com a atividade de um político estreante, mas não foi sempre assim. Há uns 6 anos, mais ou menos, o senhor deu uma bela pifada, o senhor lembra disso. O senhor acha que isso atrapalhou a sua carreira ou não? Não, não atrapalhou. Você sabe que qualquer homem público, em determinado momento, qualquer artista, qualquer comunicadora, qualquer jornalista, qualquer atleta, não é? Tem momentos em que vem o estresse, vem o cansaço. Eu tive este problema realmente, mas foi um problema episódico, rápido, recuperei e parece que eu estou aqui em plena forma. Parece, não sei, você que pode dar a sua opinião. Eu acho que o senhor está em plena forma. Então, acho que o senhor está maravilhoso. Agora, o senhor acha que não atrapalhou, então? Não, não atrapalhou não, tanto que depois eu ocupei outros cargos posteriormente, dentro do partido, fora do partido, não atrapalhou. Traição e política caminham juntos? É a regra do jogo? Não, eu entendo que traição há na política, como há traição no casamento, como há traição de amigo, como há traição do clube de futebol, o sujeito trai, se deixa vender. Infelizmente, isso existe sempre o Caim, existe sempre o Calabar. Até nas relações, você se surpreende até entre amigos, né? O dia do benefício é a véspera da ingratidão. Bernardo Shaw perguntaram que o sujeito estava falando mal dele. Ele disse, não pode. Mas está falando mal? Não pode. Quem é? É o Joaquim. Não é Joaquim, porque em inglês não seria Joaquim. Vamos traduzir, né? Então dizia o Bernardo Shaw, não é porque eu não fiz bem nenhum para esse sujeito. Não lhe fiz bem nenhum, como é que fala mal de mim? Então, em política há muito disso. Você precisa estar com o couro cevado, porque, evidentemente, existem traições, existem pessoas que não correspondem. E quem é fiscal muito disso é a mulher. A mulher tem uma memória muito mais fiel a esse assunto, ela guarda. É bem verdade. Tem uma coisa do faro também, do instinto. Mas é bem verdade também que é o seguinte, o que acontece é o seguinte, o político está com raiva do outro. Aí chega em casa, uma fera, eu pego um revólver, dou um tiro na boca daquele sujeito, eu mato aquele filho, não sei do que, pá. É um desabafo, mas a mulher pensa que é verdade. Dali um certo tempo, vendo o mesmo palanque, diz, vocês são uma cambada de sem vergonha. Como é que fica isso, né? Então ela não esquece aquele desabafo que se faz com a mulher, com o filho na atividade. Isso acho que acontece, pode acontecer com você também, né? Às vezes você fica fula da riba, pé da vida, né? Eu não subi no palanque com ninguém. De quem foi que o senhor falou isso em casa, que a dona Mora nunca mais perdoa? E que estava no mesmo palanque com o senhor?
Não, isso já tem, você sabe... É hora de o senhor fazer aquela confissão, aquela íntima de confessionário que o senhor ia me dizer aqui. Eu já tenho tido, evidentemente, nós já temos tido lutas políticas juntos e contrários. Por exemplo, o Covas foi sempre meu amigo, mas depois nós tivemos em palanques diferentes. Né? Agora eu espero que voltemos a ter os mesmos palanques. Demos uns beliscões na campanha, uns arranhões e tal, mas isso não impede que sejamos bons amigos. Com o Quércia é tudo maravilha, de lá para cá. Amanhã vou almoçar com ele, na companhia de Mora e da Laíde. Ele fez questão de encomendar a Mora, eu agradeço muito. Na minha história com Mora, é uma história, eu acho que a diferença, no meu caso, acho que de homem, é do dar para o de. Eu, antes de Mora, eu gostava de mulher, natural. Agora, depois eu gosto da mulher, da minha mulher. Uau, 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 que declaração, dona Mora, que maravilha. No próximo bloco, bate-bola com Ulisses Guimarães. Até já. Bate-bola, jogo rapidíssimo com Ulisses Guimarães. Academia Brasileira de Letras, é verdade que o senhor está indo para lá? Já o namoro antigo é uma frustração. Eu tenho duas frustrações na vida. Uma de não ser pianista. Estudei com o Mário de Andrade e disse, você não tem vocação para isso, você pode ser um virtuoso, não paulista. E outra é da academia. Já meu nome, pelo Luiz Viana Filho, foi lançado na vaga de Pinaltel Pica, não fui candidato. Eu não sei se esse namoro vai transformar em noivado ou em casamento. Eu gostaria. Bebedor de Poir, lenda ou verdade? É verdade. Mas não é como eu penso que é. Né? Eu chego em lugares, aí você fecha um copo assim de Poir. Poir tem que ser um cálice pequeno, não é um álcool branco e é digestivo. Dizem, pelo menos, é uma pretexto. Mas gosto de tomar o meu Poir. Um prazer escondido? Um prazer escondido, eu diria a você que, acho que já respondi anteriormente, eu adoraria, por exemplo, ter um prazer de tocar um piano, por exemplo, né? Gostaria. E, infelizmente, Deus não me deu a vocação para isso. Uma tremenda saudade? A saudade que eu tenho é, evidentemente, dos meus tempos acadêmicos. Eu fui da academia de Castro Alves, de Alves Azevedo, de Rui Barbosa, academia que naquele tempo tinha uma posição, uma projeção, ocupava um espaço maior que hoje, porque hoje há outras faculdades. Eu tenho muita saudade daquele tempo, como tenho da Constituinte. A Constituinte, foi um momento mais alto que Deus me premiou, principalmente quando eu promulguei a Constituição a 5 de outubro de 1988. O maior medo? Eu tenho, como todo mundo, eu tenho medo. Eu sou um homem supersticioso. Né? Tem uns caras lá na Câmara que eu vejo de vez em quando, eu fico desesperado, não tem madeira, porque de superfície tudo de alumínio. Um nome? Tudo, não, eu não vou dizer, coitado. A pior coisa que tem de um político é você esparramar que ele é pé frio. Tá desgraçado. De maneira que eu tenho muito medo, na verdade, de, ocupando um cargo, não poder coordenar os esforços para que as coisas deem certo. A sua vaidade? A minha vaidade fundamental, né? Eu fico muito satisfeito quando ando na rua, boto buzinas e no restaurante, eu quase não pago conta, não estou dizendo isso que faço por aí. Vocês já pagaram a conta, quem foi Fulano, foi Beltrano e tal. Eu tenho esta vaidade. Eu, quando entrei na política com o Antônio Feliciano, eu disse assim, um dia eu quero ser isso. Isso que eu vi passar o Feliciano assim, e vi um rumor como se fosse um navio às ondas. Olha o Feliciano e tal. Isso eu queria, e essa vaidade parece que eu tenho. Conseguiu, né? Um tiro de misericórdia.
Um tiro que eu dei ou que eu recebi? Que lhe vem à cabeça. Eu acho que um tiro de misericórdia que nós demos foi na ditadura. Não fui eu com os companheiros, no sentido de que, através da eleição direta, através do Anhangabaú, nós demos, na verdade, um tiro no regime excepcional que aí estava. Foi um tiro de misericórdia, porque tivemos a democracia. Um desejo incontrolável. Um desejo incontrolável, eu acho difícil, porque eu tenho fama de me controlar em tudo, né? Controlo a minha língua, controlo bebida, controlo comida. Incontrolável, eu, francamente, não quero ser presunçoso, mas até hoje eu tive força para controlar os meus desejos. Um inimigo respeitável. Um inimigo respeitável, eu não tenho inimigos. Eu, por exemplo, não tenho. Né? Basta dizer que eu fiz a campanha toda e faço, não tenho canivete no bolso. Andava por aí, nas épocas mais difíceis, com cachorro, bazucas, baionetas, como aconteceu no episódio, por exemplo, da Bahia, de Salvador. Não é? Mas adversários, sim, adversários eu tive na ditadura, adversários. Tenho atualmente, não é? Adversários. Um adversário respeitável. Um adversário atualmente é adversário que está em outro campo. Eu citaria, por exemplo, o Cova, citaria o Serra. São adversários em outras... O Lula, o Genuíno. O Genuíno é um dos melhores parlamentares que nós temos. E às vezes eu tenho ideias diferentes da minha. É um adversário respeitável. Um mentiroso contumaz. Bom, Pinóquio, né? Isso eu quero dizer o seguinte, são os demagogos. Eu me pergunto o nome que eu não vou dizer, não sabe. Demagogo, mentiroso. Outro, Pinóquio é esse sujeito que marca a data. Nesse ponto, você sabe que o pior mentiroso é aquele que acredita na própria mentira. É uma escusa, mas é o pior de um mentiroso. O presidente Collor, que me desculpe. Quando ele disse que ia dominar a inflação em 6 ou 7 meses, o calendário político não é gregoriano. Você não sabe o que vai acontecer com o seu tremor de terra, um abalo sísmico, a saúde, etc. Eu acho que quem marca a data, em matéria política principalmente, é um mentiroso. E o pior é que é um mentiroso que acredita na mentira. Depois os fatos demonstram isso. Eu vou dizer uma frase sua. Eu gosto do poder, adoro o poder, tenho um fascínio pelo poder, exerço o poder com prazer, tenho orgasmo pelo poder. Que raio de poder é esse tão poderoso na sua vida? Eu quero dizer a você que a política, o político quer o poder. Né? Que quer o poder. O político quer tanto o poder que, em geral, se extrabola. Né? Em outros âmbitos que não da política. Ele quer o poder no sentido de fazer o bem à humanidade, para fazer bem ao cidadão, para fazer bem à sociedade. Né? Ele tem o orgasmo pelo poder, quer ter o poder. Eu quero ter para poder o que me disse o Capanema uma ocasião. Diz Ulisses, você deve ir para o executivo. Porque é no executivo que você faz a ponte, a rua, a escola, a saúde, melhora o salário, etc. Isso é o poder. Desde que você não coloque o poder no seu ângulo errado. Isto é, não é o poder que corrompe o homem é que corrompe o poder. Ulisses Guimarães por Ulisses Guimarães. Eu quero dizer que, nesta altura, me chamam, às vezes, eu não tenho vaidade, mas nessa altura, a gente conhece, sábio é aquele que, principalmente, sabe o que não sabe. A gente fica muito mais prudente porque sabe as suas lacunas, os seus defeitos. Às vezes falo na minha experiência, eu fico muito preocupado com isso. Né? Primeiro porque o pensador francês dizia que é como o sol de inverno, ilumina e não aquece. Segundo a experiência, os italianos dizem que quando chega não adianta mais para coisa nenhuma. Terceiro, dizem que os velhos sabem, mas não podem, os jovens podem, mas não sabem. É bom juntar jovem, por exemplo, com o velho. Mas eu fico, e gostaria que acontecesse comigo, com a definição britânica. O que é de terrível na experiência, em qualquer ramo, é que você não pode errar uma segunda vez. É preciso ter experiência. Eu acho que foi por isso, por não ter essa experiência, que o presidente Collor tem cometido os erros que tem cometido. Obrigada pela entrevista, deputado. Ora, foi um prazer estar aqui com você e conversar.